Hoje vamos refletir sobre não termos medo. E assim eu quero saudar vocês com a passagem bíblica que está em Isaías 43, versículo 1, que diz: O Senhor Deus, que o criou, diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Existe em Mateus e em Marcos um relato de uma situação em que Jesus estava orando e seus discípulos foram para o mar, estavam num barco e enfrentaram a dificuldade de uma tempestade. E estavam apavorados com a tempestade quando viram um vulto andando sobre as águas. Além do medo que eles sentiam por estar num barco pequeno, numa tempestade no mar, eles agora tinham medo do que vinha na direção deles sobre as águas e acreditavam ser um fantasma. Em Mateus 14, 27 e Marcos 6, 50, traz a fala de Jesus quando andava sobre as águas e se dirigiu a esses discípulos que estavam no barco medrosos, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. O Salmo 23:4, ele tem o seguinte recado para nós, fala assim: Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Nós temos também o momento em que Jesus fala para Pedro: homem de pouca fé. Quando Paulo motiva Timóteo a perseverar na fidelidade, nas suas práticas e a suportar as provações. Paulo ensinou para Timóteo que o medo é algo que não vem de Deus. Então eu fui para o dicionário e eu busquei a diferença de medo e do que consta na Bíblia, que devemos ter temor a Deus. Medo diz que é sinônimo de pânico, de susto. Temor é respeito, reverência, adoração. Nós aprendemos na Bíblia que devemos temer e amar a Deus. Não está dito que devemos ter medo de Deus. E então, por que nós sentimos medo? Porque os personagens da Bíblia, em diferentes épocas, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, sentiram medo. Sentir medo é uma manifestação do instinto de preservação. Um exemplo pode ser o medo que a gente sente da morte, que seria um medo maior, é o fim com a morte. Medo é uma resposta a um sentimento de perigo. Mas tem muitos perigos que ameaçam a tranquilidade de uma pessoa, que ameaçam a sua integridade, que ameaçam até a sua afetividade. Temor é diferente. Temor é respeito, é como fala, é o sentimento de adoração, é reverência. O medo não deve ser encorajado, ele deve ser superado. O temor, ele é algo benéfico, ele deve ser encorajado. O Salmo 111:10, ele fala o seguinte: que para sermos sábios, nós devemos primeiro temer a Deus.
Provérbios 1:7, logo em seguida na Bíblia, diz assim, que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Nós temos em duas passagens diferentes, escritas em épocas diferentes, a mesma orientação. Nós temos dificuldades na nossa vida diária de tomar decisões, de fazer escolhas, e às vezes a gente tem até um certo comodismo, que a gente gostaria de ter as coisas mais fáceis, mais à mão, que a gente tivesse manual para educar os filhos, que os filhos viessem com um manual, seria mais fácil, né? A gente acertar, talvez a gente erraria menos a educação deles. A gente tivesse dicas, instruções de como se relacionar no ambiente familiar, profissional, com a vizinhança, na vida em comunidade, né? Talvez até que tivéssemos uma bola de cristal. Alguns gostariam de ter uma bola de cristal para antever o futuro, né? Para antever o resultado das suas escolhas, para saber antes o que aconteceria, até para evitar frustrações. E eu já tenho falado em outras reflexões aqui que a Bíblia, ela é um manual de instrução para o cristão. Ela é um guia prático para a nossa vida diária, porque outras pessoas já passaram pelos mesmos perrengues que nós passamos, já tiveram as mesmas dificuldades, já tiveram as mesmas situações, as mesmas fragilidades, as mesmas dúvidas. Então, a gente pode usar a Bíblia como nosso manual de cristão, porque ele é cheio de dicas. Bom, a Bíblia também é um conjunto de relatos, né? De pessoas que passaram por turbulências de toda a ordem, emocional, sentimental, financeira, relacional e da sua própria existência. Isso nos aproxima delas, desses personagens, porque nós também somos assim, nós também sentimos igual, nós passamos pelas mesmas situações, em épocas diferentes, em contextos diferentes, talvez em ambientes diferentes, mas as questões, os desafios, as nossas dificuldades são as mesmas. Então, a Bíblia, ela nos traz um monte de dicas. E a maior é que devemos confiar em Deus como nosso Pai Criador. Então está dito, devemos temer e amar a Deus acima de todas as coisas. Um pai que cria, que concebe uma criatura, ele ama essa criatura. E se nós somos criaturas concebidas por Deus, nós somos amadas por Ele e, portanto, protegidas. E o que Ele nos pede em troca? Temor. Ele nos pede respeito, adoração, reverência. Ele não diz para termos medo, ele diz para termos temor. Então nós precisamos mais que nunca entender a diferença de sentir medo e sentir temor a Deus. Temor, adoração, respeito, reverência. E é isso que nós devemos dedicar a um Pai que nos criou, que nos ama, que nos alcança tudo o que precisamos no seu tempo, no tempo de cumprirmos o propósito da nossa existência, e Ele nos protege, nos abriga, nos aconselha, nos acolhe assim como somos, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas dúvidas e todos os nossos medos, que não devem ser de medo a Deus. Então, se nós não temos motivos para ter medo, só temos motivos para ter temor a Deus,
devemos seguir aquela frase bíblica que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que possamos meditar sobre isso e que possamos, na nossa vida diária, diminuir os nossos medos e aumentar o nosso temor e o nosso amor a Deus cada dia mais, e confiar que tudo mais Ele fará por nós. Que assim seja.